Coríntios 15, 52, que fala sobre a trombeta final. Diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ou de um olho, no som da trombeta final, porque ela trombeteará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso está em 1 Coríntios 15, versículo 52. Então, diz assim: a trombeta final, trombeteará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados, diz em 1 Coríntios 15, 52. Também é dito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16. Porque o Senhor, Ele mesmo, descerá proveniente de dentro ou de junto do céu, em um brado de comando, em uma voz de arcanjo e em um som de trombeta de Deus. E os mortos que estavam dentro de Cristo, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiramente. Isso também está escrito na palavra na 1 Tessalonicenses, versículos 4 a 16. Com relação a trombetas, trombeta de Deus e trombeta final, nós vamos ler agora um trecho do Velho Testamento. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida, as farás, e elas te servirão para convocar a congregação e para partir dos arraiais. Arraiais eram os acampamentos no deserto. Quando as tocarem, ambas, tocarem ambas, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Então, quando tocarem as 2 trombetas juntas, ambas, é para a congregação se reunir. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Então, se tocar uma só trombeta, só viriam os chefes, os cabeças, os que comandavam. 5, no versículo 5. Quando retinindo, um toque, depois um toque mais forte, as tocardes, as 2, então partirão dos arraiais que estão acampados do lado do Oriente. Então, quando as 2 trombetas tocarem com um som mais forte, partiriam aqueles que estavam acampados do Oriente. Mas, depois que ela tocasse da segunda vez, do mesmo jeito, então partiriam os arraiais que estavam do lado do sul. Retinindo, tocarão para as suas partidas. Então eram 2 trombetas de prata. Quando eles tocassem sem retinir, servia para uma coisa. E quando eles tocassem com retinir, era para levantar acampamento. Porém, para juntar toda a congregação, é um toque sem retinir. Ajuntando toda a congregação, tocareis, mas sem retinir, sem rebate. E os filhos de Araão serão os sacerdotes, que já eram designados sacerdotes, tocarão as trombetas e vos serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Isso quer dizer, geração a geração, esses rituais teriam que ser cumpridos para o ajuntamento e a partida do local em que estavam. Isso está no livro de Números, no capítulo 10. Então nós temos essas 2 trombetas de prata por ordem do Senhor. São, pois, trombetas de Deus.
Não são humanas, elas são feitas por humanos, mas elas são trombetas de Deus. O toque de uma só para reunir as lideranças, os cabeças. O toque de ambas, reunir toda a congregação. Tocando as duas com retinir, é para levantar acampamento. 2 toques, né? Um toque de retinir lado do oriente, o outro toque com retinir lado do sul para levantar acampamento e partir. Então identificamos aqui 2 toques, uma para a reunião dessas trombetas e outra para levantar acampamento, para partir. Bom, a grande verdade é que o Senhor Deus, Ele não muda seus estatutos e Ele diz que é perpétuo. Isso vale para sempre, é eterno. O que está registrado em Sua palavra é para ser cumprido pelo homem e por Ele mesmo. Se Ele decretou, Ele não muda. Ele é imutável. Se Ele decretou que vai ser dessa forma, será dessa forma. E Ele vai seguir também dessa forma, porque é decreto dele. Mas também aqui temos um outro tipo de trombeta que diz assim, um outro tipo de toque. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, pelejar é uma guerra, né? Que vos oprime, um inimigo que vos oprime. Também tocareis as trombetas retinindo, arrebate. E perante o Senhor Deus, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Isso está lá em Números 10, 9. Então é uma trombeta para a guerra. Quando eles estavam saindo para pelejar, né, contra o inimigo que os oprimia, né, então eles tocariam essas trombetas de prata, retinindo, para que o Senhor Deus se lembrasse deles. Também é um toque, né, que Deus determinou através delas. E semelhantemente ainda, né, no dia da vossa alegria, quando nas suas festas solenes, nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sacrifícios, das vossas ofertas pacíficas, e serão memorial perante o vosso Deus. Tá? Então, semelhantemente, o que quer dizer semelhantemente? Toque com retinir. Era um toque com retinir. Não era um toque simples, é um toque com retinir. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, tocareis as vossas trombetas, também com essa ênfase no toque. Então temos toque de trombetas com retinir para a vossa alegria, no princípio de vossos meses, pelos holocaustos e sacrifícios, pelas ofertas pacíficas e para memorial diante de Deus. 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16 menciona nos 2 textos trombeta final e trombeta de Deus. E será também um dia, e esse dia será um dia de grande alegria para a Assembleia de Cristo, a Igreja. É necessário que isto que é corruptível revista-se da incorruptibilidade, e isto que é mortal revista-se da imortalidade. No dia desse toque, dessa trombeta, o que vai acontecer isso? Nós temos um corpo corruptível, mortal, que vai se revestir-se de um corpo incorruptível e imortal. Quer dizer, aqueles que fazem parte da Assembleia de Cristo, que são seus confessores e seguidores, tá, vão receber esse toque de trombeta de Deus, que é uma trombeta final, para que isso aconteça neles ou em nós. E quando isto que é corruptível e revestir-se da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então será cumprida a palavra que diz, aquela escrita, completamente
tragada foi a morte para dentro da vitória. Essa referência é de Isaías 25:8. E esse texto que eu li é 1 Coríntios 15, 53 e 54, em sequência ao 52. Então, a morte já não existirá para esta Assembleia de Cristo, para esta Assembleia de Jesus, que é a igreja. Qual será o envolvimento da igreja nesse dia, né? O que nós identificamos para a igreja, a Assembleia de Cristo, até o dia de hoje, vamos dizer assim? Desde o seu histórico lá de 2000 anos para cá, nós temos holocaustos e sacrifícios, né? Que é um histórico da igreja, já com o do próprio Jesus, começou já com o do próprio Jesus, depois veio por Estevão, depois veio por Paulo, veio muitos outros, e até hoje esses sacrifícios continuam. Ofertas de paz, porque a igreja, ela é promotora de paz e de justiça. Ela não oferece briga, discussão, ela não oferece essas. Ela oferece justiça e paz. É a justiça do Cordeiro, é a justiça de Deus no Cordeiro. É a justiça que é peça principal do sacerdócio de Jesus, que é justiça e paz. O sacerdócio de Jesus da ordem de Melquisedeque, que é a ordem de justiça e paz. O memorial diante de Deus, né, que é o pão e o vinho, que todos os dias, pelo menos, teríamos que estar celebrando diariamente esse pão e esse vinho em memória de Jesus, porque Ele trouxe para nós o pão, que é o corpo dele, e o vinho, que é o sangue. A vitória. A igreja está em constante combate. Um combate bom, um combate de amor, um combate, uma guerra contra as hostes celestiais, espirituais, malignas, né, que estão nas regiões celestiais. Nosso combate é contra isto. E nosso combate é oferecer o amor de Jesus, de Deus, para as pessoas. E que elas recebam esse amor de Cristo. E a alegria, né, a transformação do corpo, que enfim se dará para nós, será um momento de grande alegria. Então esse toque de trombeta é um momento de grande alegria. E o derradeiro, que quando esse toque acontecer, o encontro nosso com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor onde Ele estiver, né? Aonde, aqui, ali, acolá, seja onde for, nós estaremos com Ele, porque isso tem que ser e vai ser. Não há dúvida. Quando Jesus fala à igreja em Apocalipse, ao que vencer, trata-se de um caso de vitória. Ouvir a trombeta final de Deus tocar. Não é assim? Mas será que essa trombeta vai ser um toque literal? Mas será que nós vamos ouvir um chofar, uma trombeta tocando? Será que vai ser assim mesmo, né? Cabe uma... Ou só ouvirão aqueles... Só ouvirão mesmo aqueles que serão transformados. Os outros nem vão ficar vendo o que está acontecendo. A gente não sabe, tudo é especulação. O apóstolo João, membro da igreja, na revelação do Apocalipse, ele ouviu, na primeira vez, uma voz como de trombeta, né? E depois, para ir ao céu, ele ouviu outra voz como de trombeta. Perguntamos, né? Por que de trombeta? A primeira vez que ele ouviu com a voz como de trombeta, vocês podem ver que ela tem similaridade com a trombeta de prata lá no deserto, a primeira. João ouviu a primeira voz como de trombeta para reunir-se com
o Senhor e ouvir aquelas instruções das 7 igrejas. E isso identifica um primeiro toque de trombeta, mas não um toque, uma voz como de trombeta. Depois que o Senhor se apresentou a João com aquelas visões e falou: agora João, escreve as coisas que viste, que era aquilo que ele viu, as visões, e as coisas que são. Não é as coisas que vês. As coisas que vês você está acabando de ver. São as coisas que são. As coisas reais, as coisas da realidade. Que são. E escreve depois, escreve as coisas que vão acontecer depois. Ora, se é depois, só pode ser após as coisas que são. Não tem como acontecer antes. Então, como que nós podemos identificar a trombeta? Se ela é literal ou se ela é uma trombeta apenas. Nós sabemos que a igreja ela procede, ela veio do carnal para o espiritual, porque ela possui o Espírito, que ela já recebeu o Espírito. Aquele povo pré-escolhido de Deus lá do deserto, no Israel, eles vinham do espiritual, porque o espiritual veio para eles, revelou-se para eles, né? Para o carnal, que eles estavam na carne. Ou seja, eles receberam o véu, a glória dele foi tanta que eles tiveram até que tapar os olhos, mas eles permaneceram no carnal. Eles estão ainda no carnal. Eles ainda trabalham com valores naturais, com valores físicos, templos, animais, etc., para chegar a Deus. Então, eles estão ainda no estatuto, naquele estatuto perpétuo de Deus, que vale para eles perfeitamente. Não estão errados em ser assim, eles estão corretos em ser assim. Mas, todavia, se um deles ou qualquer pessoa deles crer em Cristo, sai daquela situação e entra para a Assembleia de Cristo, que é celestial, que já está assentada nos celestiais. Já pertence não àquela Jerusalém deles, da terra, pertence a Jerusalém de cima. Então nós devemos considerar isto, sabe por quê? Porque nós da igreja, nós não andamos por vista que nem eles, que estão ainda pegando objetos, artefatos, fabricando, fazendo isto, fazendo altar e tal. Eles estão nisso aí, mas não está errado, está correto. Eles estão ainda com esses elementos. E nós não, nós andamos por fé. Nós não temos mais necessidade de ficar aí com altares, sabe, com objetos. A nossa oferta agora é dos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus na pessoa de Jesus Cristo. É isso. É isso, esse é a nossa oferta. Essa é a nossa oferta. Não precisamos aliás, quando se muda o ofício sacerdotal, necessariamente há mudança da lei. Se o sacerdócio levítico exige esses cumprimentos, esses ofícios, o sacerdócio de Cristo, que é um outro ofício sacerdotal de Melquisedeque, que só pede pão e vinho, mais nada, só pão e vinho, não pede mais nada, nem roupas, nada. Necessariamente faz mudança da lei. Então nós saímos daquela lei, né, que é uma lei de pecado, que acusa do pecado e morte, e passamos para uma lei de Espírito, que nós recebemos o Espírito, e vida em Cristo Jesus. Nós saímos então da morte para
a vida. Essa é a questão. Então nós não temos necessidade de ficarmos com eles, mas devemos respeitá-los, devemos orar por eles, porque eles são povo de Deus, povo pré-escolhido de Deus, e eles estão na pauta do Senhor, porque quando eles terminarem de fazerem aquele templo que eles estão construindo lá em Israel, com certeza Deus vai encher aquele templo com a sua glória, como ele fez com os anteriores, né? Então não há como nós deixarmos de lado essas questões. Nós temos que observar o que eles estão fazendo, porque pelas Escrituras, quanto mais eles se aproximam de iniciar os sacrifícios contínuos que eram feitos lá no Antigo Testamento, quando eles mais se aproximarem disso, mais próximo estará a vinda do noivo para a noiva. Quem é esse noivo, quem é essa noiva? É Jesus e a igreja. E nós estamos inseridos na igreja. E a igreja tem o Espírito Santo que nos foi dado pelo próprio Jesus, derramado diretamente do Pai. Então são coisas distintas que nós não podemos deixar de considerar. As 7 trombetas tocadas por anjos de Apocalipse, elas diferem dessas duas, porque elas são tocadas por anjos e para anunciar flagelos na terra. As 3 últimas, a 4ª, a 5ª e a 6ª, são trombetas de ai. Lá dito, ai, ai, ai dos que habitam na terra, porque são trombetas de ai para o povo de Deus. Nessas trombetas tocadas pelos anjos, nós lembramos que as trombetas de Jericó, que eram buzinas de carneiro, chofar, elas também foram tocadas 7 vezes, rodeando a cidade, uma vez cada volta. Os sacerdotes tocavam. Depois, na última volta, eles rodearam a cidade 7 vezes, tocaram as trombetas 7 vezes. E daí o povo, Josué disse para o povo: gritai. Aí o povo gritou e as muralhas de Jericó caíram. E o que houve com Jericó? Jericó foi totalmente saqueada, desde homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Somente uma família ficou, que era Raabe, a meretriz, que creu no Senhor e colocou um pano na janela dela para identificar a sua situação. Isso mostra que naquele juízo que vai vir, nós temos aí uma figura de pessoas que serão salvas naquele grande juízo. As trombetas de Jericó, elas podemos considerar elas assim como trombetas de alegria para o povo de Deus. Em termos de combate, de alegria não sei, eu não poderia ser, porque a chacina foi muito grande, mas de combate, porque Deus se lembrou. Eles deviam estar tocando a rebate, né? aquelas buzinas. E Deus se lembrou deles, e eles não empunharam nenhuma arma. Jericó veio ao chão. Só depois eles foram sacrificando as pessoas, aquelas pessoas que estavam lá, mas que eram pagãs e estavam debaixo do juízo de Deus. Nós não podemos
esquecer que o Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, faz misericórdia até 1000 gerações, mas Ele é justo. E a justiça dele tarda, talvez. Para nós está tardando, mas para Ele parece que foi ontem. Não falha e não falhará. Então, as trombetas tocadas pelos anjos de Apocalipse, a 7 informa que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Vai ser um grande ai para o mundo, porque rios de sangue vão correr, né? Até a altura dos estribos de um cavalo, vai correr muito sangue, mas nenhum cabelo da cabeça dos santos do Altíssimo cairá. Simples assim, não é? Por isso estamos com esta mensagem. Pedimos a Deus que nos preserve com as nossas vestes limpas, purificados, que nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, como nosso culto racional. Que nós não nos apeguemos às coisas do mundo, mas nós vivemos no mundo, Senhor, e clamamos a Tua misericórdia para que os nossos negócios saiam a contento, Senhor, com justiça, e que nós vivamos em paz, na paz de Jesus. E sabemos que as tribulações, as aflições vêm, porque Jesus falou que viriam. E queremos aguardá-las na fé do Senhor Jesus Cristo, em qualquer situação. Abençoa, Pai, nesses dias depois que virão. E enquanto estivermos nas coisas que são, Senhor, dá-nos condições de avançar na seara da Tua glória, Senhor, e conquistar almas para Ti. Almas na pessoa convertidas por Jesus. E em nome de Jesus te oramos. Amém.